Olá, sou Guilherme do Vale e irei dar início à explicação sobre o trabalho da minha equipe, a implementação de uma agenda através da estrutura de dados Árvore B. Bem, diferente das outras estruturas que lidamos, a Árvore B busca lidar e operar com arquivos e registros em memória secundária ou externa, ao invés de trabalhar com a memória principal ou memória RAM. Apesar da memória principal possuir um custo menor e velocidade superior, secundária, tem uma capacidade de armazenamento muito inferior a essa mesma. Ou seja, um volume considerável maior de dados pode ser armazenado em disco ou memória externa. Porém, suas operações são bem mais custosas e lentas. Um exemplo disso é que o tempo de acesso da memória principal costuma ser medido em nanossegundos, enquanto a memória secundária está na faixa dos milissegundos, uma diferença considerável. Temos aqui uma imagem básica sobre a hierarquia de memórias. Primeiro os registradores, a memória cache, a memória principal, memória RAM no caso, e só depois a memória secundária, discos ou fitas, que são mais lentos ainda. Bom, a Árvore B é uma estrutura que busca minimizar ao máximo esses acessos ao disco, tornando as operações tão rápidas quanto podem. Para fazer isso, assume uma forma semelhante às árvores binárias, mas possuem diferenças nítidas, como podemos perceber aqui. Não são árvores binárias, de fato, né? Porque, diferente das binárias, ela pode ter uma quantidade superior pré-determinada de filhos. E são basicamente essas as diferenças. Cada posição da árvore, que seriam nas árvores binárias, chamados de nós, são chamados de páginas nas árvores B, armazenando múltiplos registros ao invés de um só, como podemos perceber na imagem aqui. Cada página possui diversos registros. Além disso, cada página pode possuir uma quantidade determinada de filhos superior a 2, como podemos ver aqui, uma página com 3 filhos. A quantidade de filhos e registros que cada página vai ter é determinada por sua ordem, que por si só é definida de forma criteriosa a depender da aplicação. Bom, no nosso caso, que nós vamos utilizar a Árvore B para estruturar uma agenda de contatos, né, em memória secundária, utilizando essa estrutura. No nosso caso, utilizamos uma ordem de 1024, ou seja, cada página possui até 1023 registros e 1024 filhos. Isso foi decidido pelo tamanho das entradas definido pelo professor. Como seria uma entrada muito volumosa, com esse volume alto de dados, a gente achou interessante assumir essa ordem na árvore, já que facilitaria, por exemplo, numa busca, que eu vou explicar melhor agorinha, a encontrar um registro sem precisar acessar muitas páginas, o que seria muito custoso. Bom, sintetizando, uma Árvore B busca otimizar o acesso e a manipulação dos dados armazenados em disco, servindo como uma estrutura de índice para outros arquivos de registro, que poderiam ficar muito grandes para a memória principal. No nosso caso, o índice dos registros, que são contatos de uma agenda, é o código desses contatos. Nosso índice vai ser o código. E aqui para estrutura. Bom, a estrutura dos contatos é o seguinte: o código do contato, o unsigned int, já que os índices normalmente não possuem valores negativos, né? O nome do contato, uma string de 32 caracteres, e o telefone, que é uma string de 11 caracteres. Tem as funções definidas aqui, não tem necessidade de mostrar, né? No caso, na árvore será armazenado esse código e a posição na memória relativa à página desse registro. A página possui os seguintes atributos, olha. Isso é indicador de carregamento na memória RAM, esse short int aqui. O índice no arquivo RRN, que vai guardar a posição na memória desse arquivo. No caso, na operação de busca, nós vamos carregar a página. Vou explicar isso melhor agorinha. O número de chaves inseridos até agora na página, número de registros, e o contador de filhos. Esse unsigned int chave aqui armazena
os IDs ou as chaves referentes aos contatos. Aqui são os registros, um ponteiro para a página pai e para as páginas filhas, um ponteiro para ponteiro. Bom, eu preciso explicar aqui que na árvore os códigos são armazenados na verdade, os códigos são ordenados de fato na memória principal, de forma lógica, como uma árvore de fato. Posso mostrar aqui. À esquerda do 7 não tem nenhum registro com código superior a 7 e assim por diante. Essa ordenação é realizada na árvore em memória principal, certo? Porém, em disco, os registros são inseridos de forma não ordenada dentro do intervalo offset da página. No nosso caso, cada contato possui 52 bytes. Se, por exemplo, a página puder ter 3 contatos, então 52 vezes 3, cada página conterá 156 bytes. Se a RN do arquivo for 0, a página ocupa do byte 0 até o 156, obviamente. E está de forma não ordenada dentro da memória secundária essa questão da página. Então, a árvore é justamente esse sistema de índices que na memória principal vai ser uma árvore dos registros do código do contato. Esses índices vão ser esses respectivos ao código do contato e vão referenciar as páginas que os contatos estão. E a partir dessas páginas que a gente vai até a memória secundária e de lá a gente vai, entre essas, puxar os dados relacionados a eles. Vou mostrar aqui o código da busca. Muito bem, aqui é a função de buscar na agenda. O primeiro parâmetro é logicamente o código do contato a ser buscado. Aqui tem a agenda, que é no caso toda a estrutura. E aqui é a página que vai estar sendo apontada no início, não é? Muito bem, isso aqui é o marcador de posição. E isso aqui é uma busca que não é tão complexa como é esse de fato. No começo da posição 0, você tem um contador básico. E vai seguindo, no caso, dentro das páginas. Ele verifica se o código do contato está na posição da página e vai verificando chaves uma a uma. Aqui, por exemplo, digamos que ele fosse buscar o 4. Não digamos que ele vai buscar o 1, né? Ele vai verificar aqui se o 7 é 1. Vai verificar se o 7 é igual ao código do contato, no caso 1. Se não for, depois ele irá verificar se o código do contato é maior do que essa chave. No caso, 1 não é maior que o 7. Correto? Ele verifica se 1 é maior que o 7. Aí depois de verificar se é maior que o 7, ele vai verificar se a página é uma folha, se ela não possui filhas. Caso ela não possua nenhuma filha, se a página for uma folha, então o registro não se encontra na árvore. Então um null é retornado. Mas nesse caso, possui um filho sim. Já que possui, ele vai buscar a filha dessa posição. Nesse caso, o 7 vai passar para o registro 3. Para a página 3. Vai passar dessa página aqui para essa página aqui. Ok? Então, ele vai varrer novamente essa página. Vai varrendo e vai verificando se o número é igual, se o número é maior. Digamos que seja... Não, digamos não, né? Ele verifica o 3, verifica que o 3 não... que o 1 não é maior que o 3, aí vai para a filha novamente. Aí a gente chega aqui até a posição 1. Corresponde ao código do registro. Aí, agora que ele buscou, ele vai chamar a função carregar página. Essa árvore aqui é a árvore dos índices, é a árvore dos códigos dos contatos. A partir desses registros aqui, correspondentes,
nós vamos puxar os demais dados, o nome, o telefone, da memória secundária, através dessa função carregar página. Ok? De novo, verificação. Ele vai posicionar o ponteiro do arquivo. Aqui a gente pode perceber pelos parâmetros. Carrega a página, pela página que se encontra agora, né? Página que vai se alterando recursivamente. E a agenda é sempre a mesma. Aqui, carrega a página. Página já carregada. Certo? Aí posiciona o ponteiro do arquivo. Esse fseek é a função que aponta o braço do disco, né? Uma forma bem grosseira de dizer, para a posição em questão. No caso, vai apontar para a página em que o registro está, porque são orientados dessa forma. Aqui, nesse ponto, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um buffer. Um buffer, podemos chamar grosseiramente de um vetor temporário, que pega um bloco de memória e armazena temporariamente. E nesse buffer nós vamos armazenar as informações dessa página. Certo? Aqui. Vamos alocar o buffer, né, para a página de número de chaves correspondente. Nesse for aqui a gente vai preenchendo o buffer e, como eu já mencionei, nesse vetor da página as coisas não estão ordenadas. Tudo vai ser passado para dentro do buffer de forma como foi inserido, entendeu? Dentro da estrutura de memória secundária nada está ordenado. Aqui no caso vai ser um vetor de contatos. Isso vai ser alocado, né, para a página. O vetor de contatos vai sendo e vai chamando essa função aqui de criar contato, que vai ser melhor explicado daqui a pouquinho. E agora vai preenchendo o buffer e carrega os registros no lugar correto. No que lugar correto? Ele vai verificar o código do que está no buffer, o código do que está dentro da página de contatos, no vetor de contatos. Ele vai pegar o que está nesse buffer e vai jogar dentro do vetor de contatos já pré-alocado, na posição correspondente. Ou seja, ele compara o código do contato do buffer com a chave da página. E se for, ele dá esse memory copy, que vai copiar do buffer e jogar dentro do contato. E é isso. Aí ele vai retornar essa página. Ele vai pegar, basicamente, o que está na memória secundária e jogar para a memória principal. Mas vai fazer isso, vai fazer só com essa página, só na página onde está o registro. Ok? E isso é feito a partir de uma busca, como eu já verifiquei, como eu já demonstrei. Já a remoção também faz isso, né? Também vai ter uma busca, mas vai ser melhor explicado em breve. Aí aqui ele descarrega o buffer, né? Só que apesar de ser descarregado, esse vetor de contatos continua lá na memória, né? Que esse vetor que é retornado continua ocupando a memória lá, que não era para ele estar mais. Aí então, depois que a gente usar tudo direitinho, a gente vai chamar essa função agenda descarregar página. Vai pegar essa página que foi utilizada, essa página que nós carregamos, né, para acessar com a memória principal, e vamos dar o free. Damos free em todos os contatos, depois dá o free na página contato null, página carregada 0. Que aqui, ó, você verifica, porque é uma flag, né? Se for 1, foi carregada, se não for, não foi. Aqui, esqueci de explicar, se a página já tiver sido carregada na memória principal, é desnecessário fazer tudo isso, ele retorna a mesma página, enfim. Então, ele retorna a página atualizada depois de dar o free. É basicamente isso. O início da estrutura do nosso programa. A página. E aí, galera, eu vou estar mostrando agora para vocês o nosso agenda.c, onde estão feitas as implementações das nossas structs, não é? Aqui nós temos a struct sContato, que é onde ficam os elementos da árvore, e aqui a struct sPágina, que são as páginas da nossa árvore B. E aqui a sAgenda, que é a estrutura principal. Tanto a sPágina quanto a sContato, elas são subtipos da sAgenda. A agenda ela que controla tudo
ou seja, ela é a estrutura principal. Inclusive nós poderíamos ter colocado essas duas estruturas no TAD da agenda, mas por questão de visualidade a gente preferiu deixar assim, desse jeito que está aqui. Então, na estrutura de contatos nós temos aqui o código do contato, que esse código ele que vai ser armazenado na memória principal. Ele inicialmente será o único que será armazenado na memória principal. Como o objetivo é economizar a memória secundária, não utilizar a memória secundária somente quando for preciso, nós iremos carregar somente esse código do contato, né, para fazer a busca, ou seja, ele será a chave. E aqui serão as outras informações do contato, o nome e o telefone. O nome e o telefone eles só irão para a memória principal depois de feito a busca no contato, porque ele é a chave principal. Aqui nós temos a nossa S-página, nossa estrutura S-página, e nela nós temos algumas informações. O indicador do carregamento na RAM. Nós temos aqui o índice dos arquivos, o deslock, o número de chaves, contador, número de filhas que essa página tem. Aqui nós temos todas as chaves dessa página. Será esse vetor aqui que será carregado na nossa árvore. Nós temos também um ponteiro para os registros, ponteiro para ponteiro, ponteiro para o pai, ponteiro para as páginas filhas. Aqui, como eu falei, nossa estrutura principal tem agenda. Ela possui uma pilha auxiliar que irá ajudar a indicar os espaços vagos na árvore, os arquivos que foram excluídos. Um ponteiro para a raiz e o ponteiro para o arquivo. Bom, aqui nós temos o método iniciar agenda, né? Agenda iniciar. O que é que ele faz? Inicialmente ele verifica se inicialmente ele recebe o ponteiro da agenda, um ponteiro que aponta para ter agenda. Ele verifica se está null. Se estiver null, ele aloca espaço para ter agenda e depois verifica se o método deu certo. Aqui, se a abertura do arquivo para escrita e leitura for igual a null, ele libera e aborta o ponteiro. Ele deixa o ponteiro free. Aqui embaixo ele cria uma nova pilha para o ponteiro AG, para mostrar quais estão vagos, e a raiz que será utilizada com o criar página. Ele retorna o ponteiro da raiz. Bom, aqui nós temos o N registros, essa variável aqui, ela armazena o número de registros atualmente, usando a função calcular contatos, que eu irei mostrar logo abaixo. Bom, aqui o ponteiro que aponta para o início do arquivo. Bom, aqui nós temos uma função que retorna a raiz da agenda. Essa é a função que calcula os contatos. Ela pega os contatos ela divide o tamanho do arquivo pelo tamanho do contato, e com isso nós temos o número de contatos no nosso arquivo. Aqui é a função que aloca o espaço na memória para o contato, criar contato, obter código do contato, retorna o código do contato, essa retorna o nome do contato, o telefone. Bom, aqui ela cria a página e define todos os parâmetros padrões, né? Basicamente ela deixa tudo zero aqui, como podem ver. É o valor inicial daquela que nós vimos lá em cima, né? A S-página. Bom, aqui ela verifica se a página é ou não uma folha. Verifica se o número de filhas dela foi igual a zero, ela é uma folha. Verifica se está cheio.
verifica se a página é uma raiz. Se ela não tiver pai, ela é uma raiz. Essa aqui ela obtém o meio das páginas, a mediana dos elementos do... Bom, e é isso essa parte. Boa noite, pessoal. Eu vou explicar para vocês o funcionamento do nosso arquivo iniciar.c, do terceiro trabalho de estrutura de dados. Aqui na main nós temos na linha 29 e 30 a atribuição dos ponteiros para as funções de implementação. Aqui na linha 31 é uma variável que irá armazenar temporariamente a opção do caso de teste. Aqui na linha 33 é a inicialização da agenda. No caso, ele cria o arquivo em modo de leitura escrita binário, e no caso do arquivo existir, ele apenas abre o arquivo. Aqui na linha 34 nós estamos obtendo a raiz da árvore. Na linha 36 e 37 é a exibição do status do programa, certo? Aqui na linha 39 começa uma interação infinita para os casos de teste, certo? Aqui na linha 41 é a opção de entrada desejada. Nas linhas 42, 43 e 44 nós temos as variáveis temporárias que irão armazenar as entradas. No caso aqui a linha 42 é o campo código contato, na linha 43 é o campo nome, e na linha 44 é o campo telefone, certo? Aqui na linha 46 começa um switch da estrutura do menu de opções, certo? Na linha 50 começa aqui o nosso caso I, que é o nosso caso de inserção, que ele vai receber os dados da inserção, aí ele realiza a inserção, mas só o campo código contato que permanece na memória principal para utilização futura. Todo o restante, inclusive esse código contato, ele é armazenado em disco com base no offset da página, certo? Aqui na linha 57 é o nosso caso B, que é a nossa opção de busca. Ele recebe o código contato, percorre a árvore e verifica a existência do registro. Caso o registro exista, ele exibe o registro. Caso não exista, ele exibe aqui nenhum resultado para essa busca. Na linha 72 é a nossa opção de remoção, que ele recebe o código contato como parâmetro, percorre a árvore, verifica a existência do registro. Caso exista, ele remove a memória principal em disco e reorganiza a estrutura da página, certo? Aqui é o caso F, que é o caso que finaliza os casos de teste, fecha o arquivo e libera a memória alocada, certo? Tem a opção default aqui, que é no caso de opção sem válido, ele exibe a mensagem aqui de opção inválida. E aqui na linha 90 é a nossa macro que realiza a limpeza do buffer do teclado, né? Evitando a repetição de parâmetros ao inicializar o laço. Pronto. O nosso funcionamento desse arquivo é basicamente isso. Tá, eu vou falar um pouco sobre as dificuldades que a gente teve ao decorrer do projeto, tá? Não foram poucas, foram muitas, devido ao fato de ser algo novo pra gente trabalhar com essa coisa de memória secundária. E além do mais, o professor não ter tido tempo suficiente para poder passar todo o conteúdo pra gente, teve toda essa coisa de carnaval e enfim. Começar aqui pelo método inserir, né? Assim, pelo que a gente demorou um pouco para entender o propósito da árvore B, o funcionamento dela, a gente passou uns 2 a 3 dias até a gente se aprofundar o suficiente para entender, ter compreensão o suficiente para começar a elaborar os algoritmos. O que acontece? Na hora da inserção, tá, a gente busca uma posição ideal para inserção, que é aqui essa linha, esse laço aqui de repetição, e a gente capta essa posição ideal. O que seria essa posição? Essa posição seria para a gente realizar uma inserção ordenada nessa página, tá? Então mais ou menos isso, explicando assim a grosso modo.
O que acontece? A gente verifica se a página é uma folha, tá? Porque a inserção só é realizada em folhas, porque ao que a gente compreendeu da árvore B, a inserção é sempre de baixo para cima, tá? Se for folha, legal, a gente verifica aqui se o vetor de chaves nessa posição já está ocupada, tá? Que no caso seria ser diferente de zero, já que o vetor é definido inicialmente, todos os valores do vetor são definidos como zero, tá? E o que acontece? Se essa posição estiver ocupada, a gente faz uma movimentação, uma reorganização na página, tá? A gente move todos os elementos para frente, tá? E insere o elemento nessa posição aqui, que no caso vai ficar vaga. Só lembrando que esse método aqui, esse mover para frente, ele faz a reorganização tanto em memória primária quanto em memória secundária. O que acontece? Depois de a gente fazer essa movimentação, legal, a gente vem aqui, faz a inserção dos dados. Antes de fazer a inserção, a gente define um buffer aqui, uma variável auxiliar, para receber os dados que foram passados através do teclado, tá? Então aqui a gente copia. Esse aqui é um macro, tá? Que é o conta char, que ele conta só os caracteres válidos na string, nesse vetor de caracteres, e passa para esse segundo parâmetro aqui só o que importa, tá? Porque assim, geralmente se você tem um vetor de caracteres de tamanho 10, você só ocupa os outros 8 espaços, eles tendem a apontar para lugares aleatórios e caracteres esquisitos, então isso aqui a gente não quer, tá? Após a gente fazer esse tratamento, a gente faz a cópia, tá? A gente faz a cópia do bloco de memória para esse buffer aqui, e a gente utiliza o buffer para fazer inserção em disco, tá? A gente posiciona aqui o arquivo no deslocamento, né, tá? No RRN da página, que é definido lá no momento da criação, e aí a gente realiza a inserção na memória secundária, tá? De forma não ordenada. Só está ordenado logicamente em memória primária, ao menos foi o que a gente entendeu, o que deu para entender. Após isso a gente descarrega aqui o buffer, né, que foi a nossa variável auxiliar que a gente utilizou para fazer o tratamento. E a gente faz aqui agora a inserção na memória primária, tá? No caso a memória primária só vai segurar pra gente aqui o código do contato que foi inserido, tá? E a gente incrementa aqui o número de chaves para a gente ter um controle e fazer verificação de overflow. Porque assim, as páginas elas têm limite, elas possuem limite de registros, tá? De chaves, que é definido por nós, isso lá no momento da elaboração do projeto, de todo o código. E o que acontece? Após essa inserção, a gente verifica se a página está acima do limite permitido, tá? E inclusive isso aqui foi elaborado pela gente. A gente pensou numa forma meio que diferente de verificar isso. O que acontece? A gente deixou uma posição a mais do que o permitido quando a gente definiu o vetor de chaves. O que a gente fez? A gente definiu o vetor de chaves com um tamanho a mais do que o permitido, para permitir que seja inserido um elemento a mais. É aí então que a gente verifica o overflow e faz a operação chamada split, que é partir o nó no meio, jogar o elemento do meio para cima, tá? É uma espécie de subdivisão do nó. E é justamente aqui o nosso maior problema, tá? Nessa operação aqui, dividir página. Porque o que acontece? Deixa eu subir um pouco aqui para buscar essa operação. Aqui, no momento dessa divisão, o que acontece? Eu vou pular essa parte aqui, tá? O que acontece? No momento da divisão da página, o que acontece? Caso a página seja uma raiz, uma nova raiz é definida, tá? Eu acredito que a depender da ordem de inserção, da ordem das chaves que são inseridas, esse aqui seria o primeiro caso, tá? Ao menos é o que a gente chegou a testar e o que apresentou problema para nós. O que acontece? No momento que isso aqui acontece, a gente verifica que a página é raiz, a gente precisa criar uma nova raiz. Até aí tudo legal, a gente criou a nova raiz aqui, tá? E a gente precisa atribuir a antiga raiz, tá? E a nova página que vai ser criada como filhas da raiz. E é o que a gente tenta fazer aqui, ó.
tá? Só que acaba que fugiu do nosso conhecimento essa questão de gerenciamento de memória e realocações. A gente acabou perdendo tendo alguma perda de referência, porque quando a gente tenta novamente fazer uma inserção de uma outra chave, a gente acaba tendo uma falha de segmentação. É como se a gente não tivesse definido, a gente não tivesse feito a alocação do campo filha, tá? Então essa foi a nossa principal dificuldade. Talvez nem tanto diga respeito aos algoritmos assim, que estejam relacionados com árvore B. Talvez tenha fugido do nosso conhecimento realmente a parte de aplicação da coisa, sabe? Fazer a coisa funcionar em si. E aí o que acontece? A gente tentou até exaustão, a gente não conseguiu, tentou até agora o final da tarde e não teve sucesso. Então a gente acabou entregando a coisa com esse defeito, infelizmente. Mas foi o que deu pra fazer, tá? Chegou a ler os assuntos, hash, árvore B, sabe o quão complexos são, e sabe o quão complicado é adquirir tal conhecimento num curto intervalo de tempo, sem tanta prática e sem auxílio do professor, porque o professor só passou pra gente o básico por falta de tempo, o semestre curto, como eu falei lá no início. Então a gente fez o que deu, a gente tentou ao máximo mesmo, mas é isso.